Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, terceira semana. Nessa terceira semana o título geral é Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O título da terça-feira: A excelência do poder vem de Deus e não de nós. E o versículo 2 Coríntios 4:7, que diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. E obrigado, pois apesar de sermos vasos de barro, apesar de sermos fracos, frágeis, mortais, toda a nossa suficiência está em Ti. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos capacitado, através da Sua palavra, do Seu Espírito, a Te servir. Tudo vem de Ti, Senhor, nada de nós. Somos meros vasos, meros canais que ainda, por Tua misericórdia, nós o somos. Que esse tesouro, Senhor, contido nesses vasos de barro, seja também levado para outras pessoas, que elas possam ver em nós essa grandiosidade, ver em nós o fluir do Teu rio, do rio da vida, ver em nós a Tua pessoa. Por isso, Senhor, a cada dia nós queremos andar na verdade, para que a verdade seja exposta a todas as pessoas. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, a que diariamente nós temos recebido, cheia de graça, cheia de vida, de luz. Continua, Senhor, usando de misericórdia e graça para conosco. Nós Te agradecemos e Te agradecemos por toda a eternidade. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, eu quero começar nessa terça-feira lendo os primeiros parágrafos do Alimento Diário, página 43, que dizem o seguinte: Criado de forma tão perfeita e cheio de sabedoria e formosura, Lúcifer achou-se muito capaz e não quis estar sujeito a ninguém. O orgulho encheu seu coração e ele tentou usar os próprios meios para subir de posição. Há um princípio importante que nos livra do caminho seguido por Lúcifer e que nos foi revelado pelo apóstolo Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios. Deus dispôs os membros do corpo de Cristo como lhe aprouve. 1 Coríntios 12, 18. Quem foi colocado como pé não deve querer ser mão. Quem foi colocado como mão não deve almejar ser boca, mas permanecer fiel, executando a função que lhe foi atribuída por Deus no corpo. O mais importante é cada membro desempenhar bem a função que Deus lhe deu. Quem é fiel ao pouco, sobre o muito Deus o colocará. Ao que se humilhar, Deus o exaltará. Como membros do corpo de Cristo, é-nos primordial ser fiéis ao Senhor, pois Ele sabe o lugar no qual mais lhe apraz colocar-nos. Os problemas surgem quando almejamos uma posição que Deus não nos atribuiu. O orgulho pode encher nosso coração e passamos a nos considerar superiores aos outros, merecedores de posições mais elevadas. Isso resulta em queda, desobediência e rebelião. Após a rebelião de Lúcifer, ele foi lançado à terra e tornou-se Satanás, o adversário de Deus, contaminando as criaturas que havia no mundo pré-adâmico. Por causa dessa rebelião, Deus teve de exercer seu juízo sobre a terra, que foi coberta pelas águas de morte do juízo divino e se tornou sem forma e vazia. Veja, irmãos, a rebelião, é o que traz a morte. E se você notar, o tempo, ele começa com a rebelião de Satanás. Logo no começo há a rebelião de Satanás, em que ele leva 1/3 dos anjos com ele, é jogado nessa terra como forma de punição, e aí todas as criaturas pré-adâmicas também ficam do seu lado, porque ele é o sedutor de todo o mundo. E o tempo também acaba com uma rebelião. A rebelião lá em Apocalipse, no final de Apocalipse 20, a rebelião em Gog e Magog, que é quando Satanás é libertado e ele sai seduzindo as nações no final do milênio, para que as nações marchem contra o trono de Cristo em Jerusalém, contra os vencedores. Então, como é que Satanás convence as pessoas a embarcar numa rebelião? Elas olham e falam assim: olha aqui, aqui supostamente está as falhas de Deus, ou então as falhas daqueles que foram escolhidos por Deus. Ou então aqui, eu me lembro de Corá, Datã e Abirão dizendo para Moisés: vocês querem
ser chefe, ser líderes, ser senhores do povo de Israel. Não, todo o povo é santo, todo o povo pode servir ao Senhor. É um discurso muito bonito, mas por trás está cheio de veneno, o veneno da rebelião. E a rebelião traz a morte. Não há um caso sequer na Bíblia em que a rebelião não trouxe a morte. E a mesma coisa na primeira rebelião, a mesma coisa na última rebelião. Então, quando nós olhamos o cenário de Gênesis 1, ali, qual que é a confusão que as pessoas fazem? Elas acham que Deus criou tudo em 6 dias e no 7º descansou. Na verdade, Deus recriou muitas coisas em 6 dias. Coisas que na rebelião, depois da rebelião de Satanás, foram julgadas por Deus. Por exemplo, essa terra estava sobre o abismo aqui, quer dizer que havia água até o céu. Não havia a atmosfera que nós temos hoje. Então Deus foi recriando a luz, a atmosfera, chamou para que a terra se erguesse das águas, traçou um limite para o mar com a areia, e aí foi criando os seres, uma nova criação, em comparação com os seres que habitavam essa terra antigamente. E aí em 6 dias ele recriou tudo e terminou no 6º dia, com a criação do homem à sua imagem e semelhança, algo inédito, algo que o Senhor nunca havia feito. E no 7º dia ele descansou. Por que descansou? Como é que você descansa? Você descansa quando a obra está pronta. Então, por exemplo, imagine que você trabalha muito, aí você vai tirar férias. Você fala assim, vou tirar férias, vou viajar. Só que todo mundo, toda hora, o pessoal do serviço te ligando para você resolver problema. É pior quando você está nas suas férias, as pessoas estão ligando para você resolver problema do que quando você está trabalhando, porque trabalhando você ainda está lá. Você pode colocar a mão, agora nas férias, está longe, o que fazer? Então, na verdade, você não tem descanso quando tem trabalho a ser feito. Mas, quando o Senhor criou, irmãos, o homem, a mulher, ele o fez para que homem e mulher, e aí depois todos os descendentes o expressassem e o representassem, de modo que a partir daí era uma questão de receber a Deus como vida, e a vida reinaria. Mas infelizmente nós sabemos, ao contrário, o homem, Adão, Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o que reinou até Cristo foi a morte. E aí hoje, irmãos, nós temos essa questão, não é? Porque quando Satanás, através do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, entrou em nós, essa natureza satânica, é uma natureza orgulhosa, que a gente chama de velho homem, o ego, a vida da alma. Então é uma natureza orgulhosa, é uma natureza soberba, ela quer sempre estar em primeiro lugar. Veja, em 3 João, quando João fala de Diótrefes, o que ele diz? Ele diz que Diótrefes queria exercer a primazia na igreja, e por isso ele não dava acolhida às palavras do apóstolo João. Essa é a natureza de Satanás em nós. E o que nós precisamos seguir? Nós precisamos seguir, irmãos, o exemplo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, sendo Deus, a si mesmo se humilhou. Teve uma vida humana totalmente dependente do Pai, para nos dar essa importante lição. E hoje, irmãos, hoje nós entendemos que nós somos vasos. E o importante é o que há dentro do vaso, que é o tesouro. Tudo é pelo tesouro, tudo é pelo que está dentro de nós, Cristo. Então é como João Batista disse, importa que ele cresça e eu diminua. Mas muitas vezes, irmãos, ainda nós queremos crescer e por causa disso, quem diminui é Cristo. Cristo não cresce em nós. Nós precisamos aprender essa importante lição. Como Paulo disse em 2 Coríntios 3, versículos 5 e 6, não que por nós mesmos sejamos capazes de sequer pensar alguma coisa como se partisse de nós. Aí está o problema. Muitas vezes as coisas partem de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, onde está a vida? A vida está no Espírito. Mesmo a letra da Bíblia, se você
analisar com a sua mente, vai sair os maiores absurdos. Nós vemos muito isso no cristianismo hoje. Absurdos. Por quê? Porque analisam com a sua mente, com a sua capacidade, parte de si mesmo. Quando na verdade, irmãos, para nós lermos a palavra, para nós imergirmos na palavra, nós precisamos usar o nosso espírito. Precisamos aprender a usar o nosso espírito. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.